Bom dia! Que bom ter você aqui. Você já teve muitas experiências com Deus? Sabe, quando nós temos experiências com Deus, a gente aprende a não ter medo das coisas. Se nós orarmos e Deus responder, a gente tem a segurança de que sempre que nós precisarmos, Ele vai estar lá. A experiência com Deus nos leva a ter mais fé. Então, eu quero orar nessa manhã para que a tua experiência com Deus seja tão forte, para que nos próximos acontecimentos Deus faça coisa tão terrível por você, que você possa testemunhar a experiência. Sabe qual é o prazer de Deus? Não é que você conte o testemunho da tua família, ou dos teus vizinhos, ou de alguém que você conhece. Você precisa contar o seu testemunho. Você precisa ter a sua própria experiência. Contar a história de alguém é simplesmente vivenciar algo que ela recebeu. Mas e você? Atraia os milagres de Deus, orando a partir deste dia, dizendo: Senhor, dá-me experiência contigo. Com certeza, você que me acompanha tem uma causa difícil, uma causa impossível, uma causa que você já não sabe mais o que fazer. Mas se eu te disser, Deus pode resolver esta causa para você. Crie experiências com Deus através da sua fé. Peça para Ele resolver o teu problema. Peça para Deus te abençoar. Peça para Deus derramar o poder dele sobre a tua vida. Ele vai fazer. E você, com certeza, vai ter muitas experiências para contar. Alegre-se. Não é porque Ele não respondeu ainda a tua oração que Ele não se importa contigo. Na verdade, nosso Deus está trabalhando ao seu favor. Hoje é sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Pessoal, antes de continuar a palavra, como está o seu ato profético no copo de azeite? É importante ressaltar, você precisa cobrir o comprovante do voto até a tampa com óleo. O copo precisa estar cheio, porque além do comprovante ser um ato profético, o óleo também é. Então não coloca só um pouco de azeite. Use a sua fé, transborde e espere para ver o que Deus vai fazer. Livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 23, diz assim: o pedido de Moisés para entrar em Canaã. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra, que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o, fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim, ficamos no vale diante de Bet-peor. Queridos, hoje eu quero falar do chamado de Moisés. Moisés é um dos caras que eu admiro muito na Bíblia. Por quê? Ele foi criado dentro do Egito, no palácio do próprio faraó. Ele foi ensinado a como ser um príncipe. Quando Deus permitiu que Moisés fosse achado pela princesa do Egito, ele não falou para a princesa ou para Moisés que ele seria um príncipe de Deus e não do faraó. Tem situações na nossa vida
que nós achamos que Deus está nos forjando para uma certa situação. Na verdade, Deus está nos forjando para outra. Olha só, Deus complica, porque na nossa cabeça, quando a gente não entende, fica complicado. Depois, descomplica e só depois ele explica por que complicou. Moisés cresceu aprendendo a lutar, a guerrear, andar a cavalo, andar a camelo, tudo de dentro do reinado ele sabia. O que Moisés não conhecia era o Deus que no futuro colocaria ele como príncipe de Israel. Agora, Moisés, ele é incumbido a voltar para o Egito e a convencer ao faraó de deixar o povo de Deus ir. Mas o faraó foi teimoso. Porém, quando Deus tem um encontro com Moisés, lá no meio do mato, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. De repente, quando ele vai procurar as ovelhas, ele está no meio das sarças, ele escuta uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde tu estás pisando é santa. A sarça estava pegando fogo. Moisés, ele não entendeu nada naquela hora, mas ele obedeceu. Por que aquela terra era santa? Porque a presença de Deus estava ali para falar com Moisés. Sempre que a presença de Deus está em algum lugar para falar conosco, o lugar se torna santo. Agora Moisés volta para o Egito e vai libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. A história você conhece, não é isso que eu quero pregar. Não quero falar sobre o Mar Vermelho ou sobre os carros de Faraó, não. Eu quero falar do chamado. Ele fez tudo como Deus o havia ordenado. Só que quando o povo está indo do Egito para a terra prometida, para Canaã, o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar. O povo começa a deixar Moisés nervoso. O povo começa a dizer: a gente não tem água, a gente não tem comida, você trouxe a gente para o deserto. O povo difícil é crente, irmãos. O povinho difícil é o povo que vive dentro da igreja. Nada tá bom para eles, nada serve, nada presta, tudo eles reclamam. E aí Moisés estava tão agitado que Moisés pegou a vara e feriu a rocha. Moisés poderia muito bem só ter dito rocha da água, mas ele bateu na rocha com força. A rocha jorrou água, mas Deus ficou chateado. Moisés perdeu o controle. Será que alguns líderes perdem o controle por causa do povo? Será que tem pessoas, ovelhas dentro da igreja que fazem a liderança perder o controle e o juízo? Eu vou te falar que lendo a mensagem de Deus, eu te digo que sim. Tem gente que atiça tanto o líder, tem gente que exige tanto do líder que o líder perde os parafusos. Mas aí, por causa dessa atitude, Deus olha para Moisés e fala: você não vai entrar em Canaã. Você não vai entrar na terra prometida. Isso, eu tenho dois pontos de vista. Não estou defendendo Moisés, até porque também sou líder e sei o quanto o povo é difícil. Mas eu acho que tem horas que nós precisamos colocar o pé no chão para não fazermos besteiras por causa do povo. Moisés, ele perdeu o privilégio de entrar na terra prometida a ele, por causa da desobediência do povo, que causou um devastador estresse a Moisés. Deus fala para ele aqui, ó. Ele diz: eu implorei ao Senhor que me deixasse entrar na terra prometida. E o Senhor me disse: você não vai entrar. Quem vai entrar é Josué. Anime ele, fortaleça ele, porque é ele que vai adiante do povo. Tem horas que a gente precisa entender. Tem lugares que nós não vamos chegar. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida a gente desobedeceu. Se eu te disser que eu nunca errei na vida, claro que eu errei. Se você me disser que você nunca errou, eu vou dizer mentiroso. Todos nós erramos. Eu falo muito aqui de plantação, de colheita, de consequência. Moisés era um cara bom. Moisés largou tudo para obedecer à voz de Deus.
mas por causa de um erro, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Olha para mim, você e eu estamos vivos ainda, né? Que tal a gente parar hoje e analisar aonde nós já erramos? Foi por causa do povo? Foi por causa de A? Foi por causa de B? Nós não podemos colocar a culpa em ninguém. Os únicos culpados de errarmos somos nós mesmos. Pedir para Deus, tenha misericórdia de nós. Hoje é dia de nós pedirmos misericórdia. Hoje é dia de nós analisarmos aonde a gente errou e pedir para o Senhor. Será que ainda há uma segunda chance para mim? Será que o Senhor pode me dar uma nova oportunidade? Moisés morreu antes de que o povo entrasse em Canaã. Josué é que foi o líder. Nós vamos ter alguém que vai nos substituir no futuro. Nós vamos ter alguém que vai levar o nosso chamado. Mas até lá, que tal a gente aceitar a vontade de Deus para a nossa vida? Não questionar, não reclamar. Assim como Moisés não entrou na terra prometida, muitos de nós também não vamos entrar. Mas os nossos filhos entrarão, os nossos netos entrarão, ou as pessoas que nós escolhermos para dar continuidade ao nosso ministério vão entrar. Hoje, eu só queria que você e eu entendêssemos, precisamos ter gratidão por cada privilégio que Deus nos deu de andarmos mais passos, de andarmos mais léguas. Moisés errou, Paulo errou, Pedro errou. Interessante, quando eu leio a história de Paulo e Pedro, os dois eram homens de Deus. Só que chega uma hora que Deus vai dizer, Paulo, você vai para a direita, Pedro, você vai para a esquerda, porque vocês dois juntos saem faísca, não dá para ficar junto. A gente não pode acusar Moisés ou defender Josué. A gente só precisa entender uma coisa. A vontade de Deus sempre vai prevalecer em nossas vidas. Errados ou certos, nós precisamos só dizer sim, Senhor, para aquilo que Ele tem para nós. Uma certeza eu tenho. O que é nosso, ninguém vai levar. O que é meu, o que é seu, ninguém vai tocar. Cada um tem o que merece. E cada um vive do jeito que Deus determina. Mas se nós pudermos fazer de tudo para não perdermos o foco, não perdermos o controle, não perdermos o equilíbrio e sermos quem Deus quer que a gente seja, será uma coisa boa. Analisar que o ser humano erra. E quando o ser humano erra, dificilmente ele tem a capacidade de reconhecer que errou e querer começar de novo. Nós queremos pular etapas, queremos pular os degraus. Não podemos fazer isso. Precisamos entender que é Deus que controla tudo. E o que Ele quiser para a nossa vida vai acontecer. Josué foi o privilegiado com Caleb para entrar em Canaã e levar o povo, enquanto Moisés, que tinha a promessa, descansou em Deus. Não importa se nós vamos descansar ou entrar na terra prometida. A única coisa que importa é que a vontade de Deus seja feita e que nós possamos cumprir o nosso chamado e realizar bem o nosso ministério. Para você que está me assistindo, você já perdeu alguma coisa? Deus fez uma promessa e isso não aconteceu? Escreve aqui embaixo se sim. Vou te dizer, talvez não fosse o tempo, ou talvez você não está preparado para receber. Mas eu quero te dizer que todas as promessas que Deus faz se concretizam no tempo certo. Na hora que o Senhor olhar para você e ver que você é capaz de cumprir aquilo que Ele te chamou, com certeza Ele vai fazer. Descansa teu coração. A promessa não perdeu a validade. A promessa na tua vida continua de pé. Moisés, durante 40 anos, ficou no deserto para aprender a como servir a Deus, a como ser um príncipe do exército de Deus. Aonde você está também é aprendizado, é crescimento para você e para toda a tua casa. Não esquece, coloca aqui embaixo e escreve, eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida. Não esquece de ativar o sininho aqui em cima, porque o sininho às vezes desativa. Se você não ativar, você pode perder a entrega do conteúdo que é colocado diariamente para você. Se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho e que Deus te abençoe. Que o meu Deus abençoe você,
Que o meu Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Eis nessas chagas pureza, fala-me suavemente, fala com muito amor. Sangue, pelo sangue, somos redimidos que esperam no Senhor, novas forças obter, flores e frutos